A história começa com Rin Nanakura, nossa protagonista, que estava determinada a entrar para o clube de teatro. Quando estava prestes a se apresentar ao grupo, encontrou Eiji, que se apresentou como o presidente do clube. Ele ficou empolgado ao saber que um novo membro queria entrar, já que o clube, segundo ele, estava quase acabando. Rin ficou animada com a chance de participar e ajudar a trazer vida nova ao clube. No entanto, tudo aquilo era apenas uma encenação. Na verdade, o clube estava muito ativo, e o verdadeiro presidente era Motokuni Yamamoto. Eiji só estava ajudando nos bastidores, como parte de um teste para novos integrantes. Para testar Rin, deram a Eiji um roteiro de Romeu e Julieta, mas sua interpretação foi tudo menos tradicional. Ele atuou de um jeito tão diferente que arrancou muitas risadas de Rin. Mesmo assim, ela mostrou talento em suas falas e expressões, o que fez com que o verdadeiro presidente não hesitasse em aceitá-la no clube. Embora Eiji tenha mentido no começo, os dois acabaram se aproximando e continuaram brincando com diferentes personalidades como uma forma de se comunicar. Para Rin, isso era surpreendentemente fácil, principalmente quando estava perto de Eiji. Foi assim que surgiu a personalidade séria e até mesmo uma versão tsundere de Rin, e outras que ela ainda não revelou. Eiji, por sua vez, disse que queria formar um harém, e Rin achou que ele estava só atuando. Mesmo assim, ela criou personagens diferentes para preencher esse harém imaginário. Quando ela disse a Eiji que atuar ao lado dele era algo natural, ele reagiu como se fosse seu par romântico, o que fez com que Rin ficasse vermelha de vergonha, pois parecia que estava se declarando. Mais tarde, Eiji começou a interpretar o vilão, mas se sentia desconfortável com isso. Rin, com sua personalidade séria, explicou que ele precisava focar mais na emoção da cena e que encontrar a personalidade certa era essencial. A explicação foi tão realista que Eiji quase acreditou que ela estava falando sério mesmo, mas no fim ele acabou ignorando. Ainda assim, o impacto foi grande. No dia seguinte, na hora do almoço, Rin começou a pintar o cenário que seria usado no festival da escola. Algo nesse momento a deixou envergonhada, e ela acabou usando sua persona tsundere para alimentar Eiji na boca. Ele parecia adorar a ideia de ser dominado por ela e realizou esse pequeno desejo, mas antes de comer, pediu que ela usasse orelhas e patas de gato, pois queria vê-la assim. A cena foi tão engraçada que a comida acabou caindo na pintura. Mesmo assim, Eiji ficou tão encantado com o momento que quis tirar uma foto, mas não encontrou seu celular. Foi aí que Rin teve uma ideia. Ele tinha conseguido o número dela com facilidade antes, mas agora, com a verdadeira personalidade dela, tudo parecia mais difícil. Ele tentou perguntar de novo, usando outra persona, mas teve que recorrer à versão tsundere para conseguir. Graças a isso, agora os dois podiam se ligar sempre que quisessem. Mais tarde, Rin desenhou um cenário inspirado em Romeu e Julieta e pediu ajuda à sua versão séria. Quando Eiji viu o desenho inicial, achou que apenas as cores precisavam de ajustes. Foi aí que surgiu uma nova personalidade de Rin, a mais carinhosa, e com ela conseguiu convencer Eiji a refazer mais coisas do que só a coloração. Depois disso, os dois foram ouvir histórias de terror contadas por seu amigo Guto. As histórias eram tão bem contadas que assustaram bastante Eiji, mas quem realmente ficou paralisada de medo foi Rin. Ela não queria admitir que estava assustada, então pediu companhia na hora de se trocar. Eiji ficou muito feliz com esse momento de vulnerabilidade, achando que ela estava agindo de forma natural e confiando nele. No dia seguinte, Rin encontrou Eiji dormindo e tentou acordá-lo com uma lança de brinquedo, dizendo que era só uma pegadinha. Quando isso não deu certo, tentou uma abordagem mais fofa, agindo como se fosse mimada. Isso funcionou, mas o constrangimento foi grande, ainda mais porque, quando Eiji acordou, percebeu que Rin estava segurando sua mão. Ele então pediu que ela repetisse o que tinha dito, mas ela ficou tão envergonhada que não aguentaria fazer isso de novo. Enquanto isso, Eiji ainda usava uma foto do antigo presidente como papel de parede, mas achou que era hora de trocar por uma imagem da nova estrela do clube de teatro, Rin. Porém, as fotos que ele tirava não ficavam boas, porque, mesmo tentando usar suas diferentes personalidades antes da foto, Rin sempre voltava ao normal no último segundo, ficando super envergonhada. Isso era um problema, já que ela teria que se apresentar diante de uma grande plateia em breve. Então, resolveu pedir ajuda ao presidente para isso. Apesar de conseguir uma foto casual muito bonita, Rin continuava tímida. Naquele mesmo dia, eles tiveram provas. Eiji saiu da aula desanimado por ter ido mal. Rin também não estava muito bem, mas tinha se saído melhor em matemática. Eiji comentou que ela não tinha prestado atenção quando ele tentou explicar o conteúdo. Brincando, Rin usou sua persona de guerreira para dizer isso com uma lança imaginária. Mesmo sendo só uma brincadeira, Eiji levou a sério e prometeu estudar mais para poder ajudá-la. Ele até pensou em criar uma personalidade para cada matéria, mas Rin preferiu estudar sozinha. Mais tarde, ela acabou sendo chamada para julgar uma competição de culinária entre Eiji e Guto. O voto do presidente tinha dado vantagem a Guto, e por isso queriam uma segunda opinião. Rin achou os dois pratos deliciosos, mas em vez de escolher o melhor, quis descobrir quem tinha feito qual. Comeu tanto para tentar adivinhar que acabou ficando com o último almoço dos dois. Eles tinham usado todos os ingredientes que tinham. No fim,
ela conseguiu acertar qual prato era o de Eiji, mas como o resultado ficou empatado, ele pediu que ela desse o voto de desempate com sua persona mimada. Rin se recusou, achando que seria vergonhoso fazer isso na frente de todo mundo. Depois, foram ver os figurinos do clube. Rin começou a imaginar como cada uma de suas personalidades se vestiria, mas se recusou firmemente a usar roupas muito diferentes. Então, acabou escolhendo apenas um vestido, mesmo que não fosse o seu favorito. No dia seguinte, os dois apareceram com um certo ar de mudança. Ainda que só a protagonista tivesse feito algo provocativo, seu visual chamava tanta atenção que acabava apagando completamente qualquer tentativa do outro de se destacar. O cabelo dela estava preso de um jeito tão firme que ele parecia impossível de ser levado a sério. Mais tarde, a temperatura começou a cair, e Rin, tentando disfarçar o cuidado, entregou sua jaqueta para ela com aquele jeito tsundere de sempre. Quando percebeu que ela ainda sentia frio, acabou devolvendo a jaqueta, o que a deixou tão desconcertada que decidiu se cobrir melhor. Em certo momento, Rin mostrou a ele uma foto de sua irmã mais nova, Eiji. Como sempre teve vontade de ter uma irmã, o protagonista se empolgou e criou uma nova personalidade que passou a chamar Eiji de Monisha. Ficou bastante impressionado com a aparência dela, embora nunca tenha perguntado se era irmã mais velha ou mais nova. Assumiu que era mais nova, como sua própria irmã, o que acabou dando um ar mais sombrio à situação. Ainda assim, ele gostou da ideia. Curioso, quis saber como ela se comportava como irmã mais velha, e a resposta envolvia carinhos e outras coisas, até demais para o próprio Eiji, que ficou desconcertado, quase como nas apresentações da Rin durante o almoço. Eiji foi encontrar Rin e a viu chorando. Entrou em pânico, sem saber o que fazer. No fim, era só uma encenação, mas mesmo assim ficou incomodado por não conseguir ajudar. Se fosse de verdade, ele também não saberia como reagir, então fez uma careta engraçada na tentativa de animá-la. Repetiu a expressão até convencê-la, pois Rin não achava que seria tão fácil assim. Logo chegou o dia do festival. Rin fez sua primeira apresentação com o clube e acabou quebrando o palco, algo que não surpreendeu ninguém, já que seu talento era evidente. Depois disso, eles foram passear pelo festival, e Rin levou muito a sério a ideia de tratar suas personalidades como pessoas diferentes, a ponto de querer comprar sabores de doces diferentes para cada uma. Rin tentou acalmá-la, dizendo: "Ei, calma", mas Eiji decidiu comprar só um doce para ela, o que deixou tudo ainda mais complicado. A protagonista ficou vermelha imediatamente. Alguns dias depois, ela apareceu na escola com febre. Mesmo assim, insistiu em ir. Ele se ofereceu para cuidar dela, mas para convencê-la de verdade, ela usou uma das personalidades femininas, mostrando quanto se importava. Só de ouvir isso, Eiji ficou comovido. No fim, Rin terminou a conversa com seu jeito tsundere, conseguindo que Eiji aceitasse os cuidados. Ela usou uma máscara para segurança, mas Eiji acabou deixando-a nervosa, porque, ao vê-la cuidando dele, sentiu-se tão calmo que foi um choque para Rin. Depois de várias horas, Eiji já estava bem melhor. Os dois saíram para jantar, e ele saboreou o udon preparado por Rin. Enquanto comia, teve uma sensação de mudança, mas não se lembrava de como havia melhorado. Rin então admitiu que tinha ajudado. Para aliviar o clima, Eiji brincou dizendo que ela usou uma lança mágica, mas que ela mesma não teria conseguido fazer aquilo sozinha. De forma brincalhona, deu a ela o apelido de pervertida, o que foi demais até para ele mesmo. Acabou se arrependendo de ter ido até lá, mas ficou feliz por poder repetir aquele udon algum dia, mesmo que não precisasse estar doente para isso. Rin prometeu fazer outro para ele no dia seguinte. Já recuperado, Eiji perguntou a Rin se os garotos populares costumavam se declarar. Ela imediatamente pensou que ele estava apaixonado por alguém. Mesmo assim, ele foi direto e fez uma confissão ao estilo tsundere, rude e objetiva. Até o tsundere ficou nervoso com isso. Rin disse que ele precisava entender melhor o ambiente antes de se declarar. Eiji tentou novamente, dessa vez de forma mais dramática. Girou tanto que Rin precisou perguntar se ela tinha gostado. Ao ouvir o sim, Eiji ficou envergonhado, mas Rin achou a declaração adorável. Poderia ser considerado um sucesso, mas no meio de toda essa confusão, ele esqueceu de perguntar se Eli gostava de alguém. Depois, saíram para aproveitar o Natal. Rin acompanhou Eli com o objetivo de ajudá-la a fazer amizades, o que ele achava desnecessário. Mesmo assim, estavam ocupados, então decidiram dividir o guarda-chuva. Ele chamou a atenção dela ao comentar que, se houvesse mais personalidades, o guarda-chuva teria que cobrir 3 pessoas. Isso trouxe à tona todas as personalidades da protagonista, criando uma bagunça mental. No fim, ela ficou feliz que estavam só os dois, o que tornava tudo mais prático, mas também mais embaraçoso para ela. Começaram as férias de inverno e a protagonista ficou entediada por passar tanto tempo em casa. Ligou para ele, fingindo ser sua personalidade mais séria. No entanto, ele percebeu que ela só havia ligado por estar entediada. Mesmo assim, Rin acabou aceitando a conversa. Então, ele a convidou para visitar um templo no dia seguinte. Ela aceitou na hora. Assim que chegou, já vestia seu yukata, o que deixou Eiji animado com a aparência dela.
Estava tão frio que Rin mal conseguia se mexer, então ele lhe emprestou seu aquecedor de mãos. Como já estava gasto, ela acabou oferecendo sua própria mão, o que deixou Rin muito nervosa. Para piorar, Eiji relaxou tanto com aquele contato que quase adormeceu. Depois, foram pegar a fortuna. Eiji tentou conseguir uma para cada personalidade, mas o atendente do templo não considerava cada uma como uma pessoa diferente. Rin o convenceu a pegar apenas uma, mesmo que isso deixasse desapontado. Ainda assim, ela ficou tão fofa tentando justificar o esforço que ele se sentiu inspirado. Rin ficou nervosa e tentou impedi-lo de insistir, mas acabou tropeçando e caindo nos braços dele. No fim, a sorte tirada era comum, mas Rin já tinha conquistado a sorte máxima, estar nos braços de Eiji. Na volta às aulas, a protagonista passou a levar os exames mais a sério. Estava estudando quando encontrou Eiji em um dos seus dias de folga do clube. Ele procurava um livro para usar em um cenário, mas a biblioteca informou que não poderia emprestar para aquele fim. Decidiu então criar seu próprio livro sozinho. Como era um dia de descanso, achou que seria melhor ficar só, mas ao ver Rin, mudou de ideia e a convidou para acompanhá-lo. Depois de terminarem o livro, passaram a observar a cidade pela janela. Ela comentou sobre a paisagem, dizendo que era linda, mas não tão bonita quanto a de Rin, numa brincadeira. Foi difícil para ela absorver aquilo, então respondeu em tom tsundere que ele não podia surpreendê-la daquele jeito. Era evidente que não estava preparada para aquilo. Quando Eiji repetiu o elogio, ela ficou vermelha de novo. Naquela noite, Rin refletiu sobre os sentimentos de Eiji. Estava tão envolvida que não sabia se teria coragem de entregar suas verdadeiras emoções. Suas personalidades talvez conseguissem, mas ela mesma não sabia quando estaria pronta. Adormeceu cheia de dúvidas. No dia seguinte, Eiji apertou sua mão depois de uma apresentação, sempre se surpreendendo com o talento dela. Rin ofereceu aulas com sua personalidade séria, e Eiji aceitou com alegria, mesmo que a sala fosse um pouco improvisada. Então, a verdadeira Rin se declarou, dizendo que adorava atuar ao lado dele. Mas foi nesse momento que percebeu que estava sendo ela mesma, e isso fez Rin entrar em pânico por completo. Mesmo tentando convencer Eiji de que tudo não passava de uma encenação, ela percebeu que, embora ele tivesse concordado na hora, no dia seguinte ainda parecia ter dúvidas. Eiji achava que já tinha desvendado o segredo para agir como as garotas, graças ao livro que andava lendo. Mas para Rin, aquilo tudo parecia uma bobagem. Afinal, por que ele teria comprado um livro daqueles? Felizmente, Eiji não era alguém que prestasse atenção nessas coisas, exceto por Rin, com quem ele estava montando Rinui. O humor dela mudou de irritada para animada num piscar de olhos, e ele acreditou que isso tinha acontecido por causa do elogio que ela recebeu, já que o livro dizia que elogiar era importante. No entanto, a realidade era bem diferente. Logo depois, ele precisou interpretar o papel de presidente do conselho estudantil. Foi uma atuação rápida, só para aquele momento, mas acabou sendo suficiente para formar uma equipe com Rin. Assim que começaram, ele perguntou o que ela queria fazer primeiro. Rin tinha a ideia de misturar alunos de diferentes anos na mesma sala, achando que isso ajudaria a aumentar a interação entre eles. Para Eiji, no entanto, aquilo parecia aleatório demais, como se houvesse algo escondido por trás. Então ele quis saber qual era o verdadeiro motivo. Ficou evidente que Rin estava tentando aproximar pessoas apaixonadas por colegas de outros anos, mesmo que nem sempre esses sentimentos fossem correspondidos. Era uma ideia boa, afinal, ninguém tentava fazer coisas movidas apenas pelo sentimento, como o amor. Antes de sair, Rin começou a desenhar algumas pessoas do clube. Quando Eiji pediu que ela o desenhasse também, ela aceitou com entusiasmo, mas ele desenhava as pessoas com base em como as via por dentro, então a maioria saiu com expressões feias, exceto Rin, que para ele parecia especialmente bonita. Mais tarde, ao saírem juntos, Eiji percebeu que se sentia diferente com Rin em comparação aos outros do clube. Com os outros, ele era sempre muito formal, o que ele mesmo não gostava. Por isso, pediu para Rin tratá-lo de forma mais natural. Ela topou. Durante uma conversa sobre filmes de terror, quando descobriram que Eiji gostava desse tipo de filme, Rin o convidou para assistirem junto. Mesmo ele avisando que provavelmente passaria o filme gritando de medo, ela ficou animada. Pareciam até um casal. Isso fez Rin se sentir mais próxima dele, e passou a conversar com mais liberdade. Eiji gostou dessa sensação de estar à vontade com alguém. No fim de semana, os encontros casuais estavam ficando frequentes. Quando se encontraram por acaso no shopping, Rin tentou se esconder, mas Eiji a reconheceu. Curiosamente, ele também não estava nada estiloso, o que o fez se sentir menos envergonhado por não saber se vestir direito. Mas, no caso de Rin, era diferente. Então, o único que realmente não tinha noção de moda era Eiji. Para resolver isso, ele pediu ajuda a Rin e foram juntos a uma loja de roupas. Enquanto escolhiam roupas, Eiji reparou no cabelo longo e bonito dela. Ele já tinha pensado em comentar, mas não sabia como dizer. Então Rin, como se lesse sua mente, perguntou a ele o que achava do seu cabelo curto. Ela estava pensando em cortar. Embora gostasse de todos os estilos que já tinha usado, precisava muito das tranças no momento e não conseguia decidir. Cuidar do cabelo dava trabalho, mas ainda assim, cortar estava fora de cogitação.
Eiji achava uma pena. Além de tudo, achava o cabelo lindo. Isso fez Rin mudar completamente de ideia, ainda mais por ter sido ele quem acariciou seus fios naquela vez. No dia seguinte, novos membros chegaram ao clube. Eiji sugeriu que Rin os ajudasse a se adaptar. Para isso, ela criou uma personalidade madura, tão convincente que parecia até conselheira. Eiji pediu que ela voltasse ao normal, pois queria conversar de verdade. Isso fez Rin cair na risada e ela deixou a atuação de lado. Mais tarde, foram ao auditório experimentar alguns cenários. Rin precisava entrar no palco, mas não sabia como descer depois. Se pulasse, cairia direto nos braços dele, o que deixou os dois super sem graça. No fim, precisaram pedir ajuda, já que nenhum dos dois sabia resolver a situação sozinhos. No outro dia, Rin resolveu olhar o álbum de fotos de Eiji enquanto deveria estar na sala de performance. Ela queria tirar o dia de folga, já que sentia que tinha saído do personagem. Eiji aproveitou e usou a desculpa para fazer ela ficar montando cenários. Com tanta distração, ele acabou tropeçando e machucando o dedo. Para piorar, vieram procurar Rin. Então, Eiji ajudou ela a se esconder, pois com a dor, ele também não podia fazer muita coisa. Decidiram que se fosse para tirarem o dia de folga, era melhor ficarem junto. Mais uma vez, ficou claro que Eiji não era muito popular. Estava com o uniforme do Call Eiji intacto, ou seja, nunca havia doado os botões, e por isso conseguiu emprestá-los para a apresentação. Aquilo deu a ele a chance de viver uma experiência diferente. Eles até recriaram a cena com o protagonista, mas no dia seguinte, o armário lembrou que ele não era tão desejado assim, já que não havia nenhuma carta lá dentro. Eiji esperava por uma carta pela primeira vez na vida. No dia seguinte, Rin lhe entregou 2 papéis, um sério e outro tsundere. Eiji ficou tão feliz que decidiu guardá-los para sempre. O que Rin não contava era que uma carta escrita como Rainha Real havia escorregado junto. Ela tinha escrito exatamente o que queria, então ele pegou a carta da mão dela. Com isso, Eiji perdeu a única chance de receber uma verdadeira declaração de amor. Mais tarde, Rin ajudou um amigo dando conselhos amorosos. Curiosamente, nunca pediam conselhos a Eiji. O motivo era meio óbvio, ele passava a impressão de não ligar para essas coisas. Mas, na verdade, ele também queria sentir entusiasmo por seu primeiro amor. Isso o deixava triste, pois Rin não acreditava que ele fosse alguém que se importasse com sentimentos. Aproveitando o momento, o conselheiro sugeriu que ele conhecesse garotas mais novas, incluindo Rin como uma possível opção. Mas Eiji não costumava seguir o bom senso, tanto que ela saiu no frio pensando que ele estava recomendando namorar meninas mais jovens. Dias depois, Rin foi em uma viagem escolar. Sem Eiji por perto, passou a agir como se estivesse passeando com ele. Sua amiga achou aquilo um pouco estranho, mas decidiu apoiá-la mesmo assim, consolando-a durante todo o passeio. Ainda assim, Rin não conseguiu evitar de chorar em algumas fotos. Quando voltou ao clube, acabou adormecendo enquanto esperava por ele. Todos estavam se preparando para a apresentação, e enquanto dormia, começou a falar sozinha. Eiji a ouviu dizendo seu nome, mas parecia que ela o chamava de idiota. Isso o deixou um pouco decepcionado. Mesmo assim, ele brincou dizendo que ela tinha confessado amor por ele, o que deixou Rin super nervosa. Só que a expressão de Eiji era tão neutra que nenhum cego acreditaria naquilo. Então, numa tentativa de deixar o clima mais leve, Eiji mostrou para ele a bebida do momento. O problema é que essa bebida era conhecida por ter uma aparência horrível. Ele pegou o copo e fingiu que tinha gostado. Mostrava como os atores conseguiam enganar bem, porque ele mal parava de atuar e quase chorava de tão feio que estava o gosto. Depois disso, foi a vez de Eli. Só que, nesse caso, o momento era de um beijo indireto, algo que o protagonista claramente queria dar. A palavra random apareceu e ele achou que era algum tipo de jogo de encadeamento de palavras. Quando a brincadeira chegou até ela, Eiji disse eu te amo, e a protagonista, toda vermelha, respondeu com um também. Mesmo assim, ela foi ingênua o bastante para acreditar que a protagonista tinha perdido o jogo, em vez de entender literalmente o que ela havia dito. Depois, os dois ficaram um tempo sentados do lado de fora para tomar um ar. Ei piscou, e foi aí que ela percebeu que aquele anel não sabia como fazer isso. Foi uma situação bem estranha, principalmente vindo de uma atriz tão talentosa, que não conseguia fazer algo tão simples como uma piscadela. Isso não parecia verdadeiro. Então ela pediu para que usasse sua personalidade lançada para tentar algo diferente, uma ideia que parecia boa, mas mesmo assim não funcionou. No lugar de uma piscadela, ela acabou fazendo umas caras estranhas. Então ela começou a mostrar exemplos de como se fazia, mas todos os exemplos vinham acompanhados de frases. No dia seguinte, era aula de educação física e Yi se machucou no meio da atividade. Rin correu para ver como ele estava, e felizmente não era nada grave, mas a enfermeira não estava presente. Eiji pediu para que Rin cuidasse dele, então ela trouxe à tona sua nova personalidade de enfermeira.
Nesse momento, ela lembrou Eiji de que era um homem desde o começo. Ele não queria que ela desinfetasse o machucado, mas ao falar de forma séria, disse: faça o que quiser comigo. Curiosamente, ele também tinha se machucado no peito, mas Rin não conseguiu cuidar dessa parte por causa do constrangimento. Para escapar da situação, ele logo mudou de assunto e propôs fazer um exame de vista nela, tratando isso como se fosse um jogo. Depois disso, os dois não andaram mais de mãos dadas, porque Eiji estava com dificuldades para passar de fase no jogo do Switch. Ele pediu ajuda para Rin, que aceitou tranquilamente. No entanto, ele acabou pregando peças usando a lança, o que deixou Eiji nervoso e desconcentrado. Por conta disso, ele várias vezes teve que enfrentar o mesmo chefe com Josito, já que era um adversário muito difícil. E, além disso, o protagonista ainda o atrapalhava, impedindo que dissesse coisas como quero brincar com você ou queria que você me mostrasse. Assim, Eiji não teve nenhuma chance de passar de fase. Antes de saírem, começaram a olhar as casas e imaginar onde suas personalidades morariam. Rin, a tsundere, obviamente afirmou que era milionária, mimada, refinada e cheia de bons modos, mas a casa que eles mais gostaram era simples e comum. No fim, escolheram exatamente a mesma. Isso deixou a protagonista um pouco nervosa, mas mesmo assim ela sugeriu que, no futuro, morassem junto. Um trovão soou, e a única coisa que ele conseguiu foi que a lança o incomodasse dizendo: me proteja. O karma veio rápido, e um raio caiu, revelando que Rin tinha muito medo deles. Ela então ofereceu a casa dela para ele ficar até a chuva passar. Como estavam molhados, precisaram vestir as roupas que Eiji tinha na mão, o que piorou tudo, pois eram roupas com estampa de cachorrinho. Para completar, a mãe de Eli chegou. Rin ficou super nervosa, e com razão, porque assim que a senhora os viu juntos, fez uma cara como se seu filho tivesse, enfim, encontrado o amor da primavera. No final, acabaram jantando todos juntos, e Rin deixou uma ótima impressão. A mãe elogiou bastante Eli, chegando até a chamá-la pelo nome. Alguns dias depois, a irmã mais nova de Rin, Ayaka, foi visitar o clube. Isso causou certa confusão, pois ela não entendia bem o que estava acontecendo. Rin então precisou interpretar sua irmã mais nova, o que surpreendeu Ayaka, ao ver a transformação. O que Rin não esperava era que Ayaka fosse pedir que ela agora atuasse como alguém preguiçosa, uma personalidade que ela nunca tinha mostrado diante de Eiji. Na verdade, essa era sua verdadeira personalidade. Muito cansada, Rin concordou, mesmo morrendo de vergonha, mas resolveu aproveitar que isso só aconteceria se ele atendesse aos seus pedidos. Então começou a contar várias coisas para ele. Ela era bonita, dava para perceber, e isso não tinha muito a ver com o assunto, mas mesmo assim ela realizava os desejos dele. E como ele queria que ela parasse de ser preguiçosa, Ayaka foi embora. Logo depois, Eiji falou com ela pelo nome de novo, o que ainda parecia meio estranho, mas mesmo assim aproveitou para perguntar se ela estaria livre nas férias de verão. E aproveitou o embalo para pedir que ela o chamasse pelo nome também. Rin deixou a timidez de lado e fez isso de um jeito ainda mais fofo que o normal. E não conseguiu resistir. Durante o verão, a primeira coisa que fizeram foi ir a um festival. A ideia era ir com todos os outros membros do clube, mas Rin sempre queria fazer uma coisa e depois outra. Então, no fim das contas, acabaram nem procurando os amigos. Na verdade, isso foi de propósito, porque Rin queria ficar sozinha com ele. Quando o presidente estava quase encontrando os dois, ela colocou uma máscara em Eiji e o escondeu para que ninguém os reconhecesse. Assim, conseguiram curtir o festival juntos e sem interrupções, e não foi a única vez. Eles também iam se encontrar com Ayaka, que queria ir à piscina. Rin então convidou Eiji para brincar com sua irmã mais nova e amiga dela. A tarefa parecia complicada, então o plano recuou um pouco, mas Eiji acabou se divertindo bastante com elas. No começo, ele até se empolgou, mas quando Rin disse que estava cansada, era sério. Eiji ficou completamente exausto, e Rin teve que esconder isso, porque ele via as garotas como irmãs mais novas e não conseguia dizer não quando pediam algo. Rin aproveitou o momento para brincar de irmã mais nova também, com certa doçura. Quando voltaram, Rin estava exausta e, nesse estado, a versão preguiçosa dela apareceu. Deitada, ela dizia que não ia mexer um dedo. Era tão sério que Ayaka teve que trazer a comida até ela e ainda alimentá-la na boca, só para ela ficar feliz. Foi nesse momento que apareceu sua amiga chamada Mego, para quem Rin já havia contado várias vezes como aquele tempo ao lado de Eiji tinha sido bom. Quando ela elogiou o biquíni, ele tentou disfarçar. Então ela disse que, nesse caso, poderia convidá-lo para ir à piscina de novo, mas só os dois. Isso seria ousado demais para Rin. Então Ayaka decidiu comprar um biquíni novo e dar de presente para ela. Nos dias seguintes, Rin foi viajar com a família para uma cidade pequena. Eli ficou com inveja, porque também queria sair um pouco em vez de ficar entediado em casa. Para deixá-lo mais próximo dela, Rin começou a gravar vídeos e enviar para ele. De certa forma, fazia com que ele se sentisse lá com ela. Ayaka estava conhecendo um garoto da cidade, mas como tinha visto sua irmã mudando de personalidade tantas vezes, começou a fazer o mesmo. O coitado ficou confuso, mas mesmo assim continuava ao lado
dela, como se gostasse disso. Era fácil perceber isso pelo jeito como ele a olhava. Ele ficou até vermelho quando soube que ela ficaria vários dias na cidade, já que assim poderiam sair juntos. Mas, para ser sincera, Ayaka não estava pensando em sair com ele. Ele nem se deu ao trabalho de perguntar. Curiosamente, o garoto acabou sendo meio cabeçadura, porque não queria pedir nada. Então, mandou Rin sair por aí caçando insetos, o que, na verdade, já era o que estavam fazendo. Assim, passaram boa parte do dia andando por quase toda a cidade até chegarem à praia. Quando as aulas recomeçaram, Rin apareceu com uma roupa de marinheiro. El ficou realmente surpreso com o quanto aquela roupa combinava com ela, a ponto de achar um desperdício se ela trocasse de escola e deixasse de usá-la todos os dias. Ao mesmo tempo, pensou que abrir mão de ver suas atuações seria um preço alto demais. Ela tentou tranquilizá-lo, dizendo que não precisava se preocupar, porque continuaria atuando e usaria esse tempo para melhorar ainda mais, até o dia em que se encontrassem novamente, já adulto. Era uma ideia bonita, mas ela levou tudo muito a sério. Acabou chorando só de imaginar que Rin fosse mesmo mudar de escola. E não era nem pelo fato de se afastar por um tempo, o que, por si só, já era triste, mas porque isso tocou Rin de uma forma inesperada. Saber que ele não queria se afastar dela era algo que precisava ouvir. Animados, foram para o clube. No ensaio da peça, Rin teve que interpretar uma árvore, já que o palco ainda não estava pronto e aquela árvore fazia parte de uma cena importante, que envolvia uma interação com o anel. O problema foi que ver o rosto dele a deixava muito nervosa. Por isso, começou a errar falas do roteiro ou se distraía, olhando para ele e querendo conversar. Ele, por sua vez, dava conselhos no meio da apresentação, o que não fazia sentido algum, já que ela era uma árvore. Isso deixou o diretor bastante irritado, pois ele não parava de falar. Já Rin aproveitou a ocasião para se tornar especialista em lanche escolar, e também aproveitou, especialmente por poder gravar tudo, já que ter a Tsundere registrada em vídeo era algo que ele queria guardar para sempre. Quando ficou satisfeito com as filmagens, começou a fazer perguntas para a verdadeira protagonista. No entanto, a bateria da câmera acabou. Então, sugeriu que continuassem a gravação depois das aulas, o que ela achou uma ótima ideia. Dias depois, como precisaram permanecer na escola, saíram para comprar comida no supermercado. Não podiam cozinhar nada à noite, então precisaram escolher pratos prontos. Enquanto faziam isso, Rin começou a imaginar se a vida deles seria assim caso morassem juntos, escolhendo juntos o que comer. Mas ela entendeu errado. Pensou que Rin estivesse planejando preparar aquele prato que costumavam comer sempre. Era algo que dava muito mais trabalho do que Rin estava disposto a encarar, então acabaram voltando à escola. Como estavam sozinhos no prédio, Rin começou a se assustar com os sons estranhos que vinham de todos os cantos. Quando precisou ir ao banheiro, não conseguiu encarar sozinha e pediu que ele a acompanhasse. Foi como uma noite de festa do pijama. E, apesar de tudo, adiantaram bastante o trabalho. Deixaram praticamente tudo pronto para o festival da escola, mas ainda faltavam alguns detalhes, como as falas de Rin. Tentando ajudar, disse que ela estava proibida de sair com ele até conseguir se concentrar. Porém, isso não ajudou em nada. Pancho apareceu e começou a pegar tudo que ela havia comprado no dia, atrapalhando ainda mais. Como ficar parado ali era um tédio, ele resolveu ajudar na montagem do palco. Depois de tudo pronto, Rin ficou bastante nervosa. Então, sugeriu dar uma recompensa se ela atuasse bem. Mas isso só aumentou a pressão sobre ela. Rin preferiu ser motivada por algo que realmente quisesse, e o que ela queria era sair em um encontro com ele. A proposta deixou os dois nervosos, mas serviu para animá-los. A peça foi um sucesso absoluto. Agora só faltava cumprir o tal encontro. Rin pensava em ir ao aquário, mas, no fim, quem escolheu foi ele. Decidiram assistir a um musical. Não era exatamente o que Rin esperava, mas acabou sendo divertido, principalmente por estarem juntos. Caminharam pela cidade depois do espetáculo, e parecia que estavam sozinhos no mundo. E ele começou a comprar vários presentes para as diferentes personalidades da protagonista, um leque para a Séria, um biscoito para a Tsundere. Dessa vez, Rin também quis dar algo para ele, uma espadinha, que Ri adorou. Aquilo mostrou o quanto ela o conhecia bem. Depois, foram relaxar numa sauna, e acabou dormindo na recepção, de tão relaxado que estava. Quando Rin o viu ali, deitou ao lado dele e também adormeceu. Quando os dois acordaram, ficaram bastante envergonhados. Ver o rosto um do outro assim tão de perto deixou a situação meio constrangedora. Para completar, Rin deixou escapar que queria ficar ali para sempre. Felizmente, Yi respondeu que também queria. Mesmo assim, saíram bastante envergonhados. Durante o caminho de volta, tentou acalmá-la, porque ela estava meio atrapalhada e parecia que ia tropeçar. Tentou segurar a mão dela, mas isso só deixou tudo mais tenso. Nenhum dos dois sabia bem como agir. Quando se encontraram novamente na aula, o nervosismo ainda estava no ar. Então, Rin tomou a iniciativa e convidou a personalidade Tsundere dele para repetir o encontro. Como achava mais fácil falar com o Tsundere, Rin manteve a brincadeira, e Yi respondeu mais tranquilo. Com isso, alguns dias depois, Rin encontrou uma cápsula do tempo enquanto organizava as coisas para a apresentação de despedida do terceiro ano. Leram, então,
uma carta onde uma certa Rin confessava um amor não correspondido. A carta seria guardada no clube. A história era bem triste. Como o nome da garota era o mesmo da protagonista, todos os amigos dela ficaram com pena. Na verdade, aquilo não tinha muito a ver com o que estavam falando, então ele pediu que não colocassem tanto sal assim, mesmo sem entender direito. Enquanto isso, pensava em como estariam dali a 10 anos, já que até lá todos já seriam adultos. Se pegou imaginando se ainda estariam fazendo aquelas mesmas bobagens daqui a 10 anos. Por isso, prometeram repetir aquilo no futuro e ver se ainda ririam como naquela noite. Eiji e Rin se ligaram um para o outro. Depois, ela contou para ele que ia passar o ano novo com a família. Aquilo pegou todos de surpresa, porque já era tarde. Se realmente fosse sair mais cedo, ela já devia estar dormindo. Mas Rin estava com dificuldades para dormir, então pediu que contassem uma história. Acabou contando para ele a história da criação do mundo, o que fez Rin adormecer em menos de 1 minuto. Pouco depois da virada do ano, ela e Rin foram ao templo novamente. A protagonista fez um pedido. Queria conseguir fazer muitas coisas antes da formatura, já que não tinha sobrado muita coisa especial para aquele momento. Pelo menos, a atenção se desviou disso quando Rin revelou que seu desejo era conseguir manter a dieta que havia planejado, já que tinha exagerado nos doces do ano novo e em breve voltariam às aulas. Aquilo a deixou contente. A alegria era ainda maior porque ela finalmente tinha conseguido um papel numa peça. E não era qualquer papel. Ela interpretaria o príncipe em Branca de Neve. Mas essa versão da história era diferente. No roteiro, quem caía no sono era o príncipe. Então ela teria que fingir estar completamente adormecida, o que achou meio absurdo, mas acabou rindo. Porém, o sorriso sumiu quando leu que a cena do beijo não havia sido alterada. Agora, ela teria que acordar o príncipe com um beijo de verdade. Isso a deixou tão nervosa que se sentou, sem saber o que pensar. Sua amiga percebeu o quanto ela estava surtando, já que os dois sentiam a mesma coisa naquela hora. Durante os ensaios, por exemplo, ele levou tão a sério o papel que acabou dormindo de verdade. Mas Rin o conhecia tão bem que, com um simples toque, conseguiu acordá-lo. No dia seguinte, a neve havia coberto tudo. Então, no caminho para a escola, ela começou a se preocupar com os sapatos. Rin, no entanto, resolveu a situação usando as pegadas dele como caminho, para não encharcar os dela. Ele achou injusto ser o único a molhar os pés e pediu que ela fosse na frente. Claro, estava apenas brincando, pois não queria mesmo seguir adiante sozinho. Depois de um tempo, ela parou de seguir os passos dele e achou mais divertido andar ao lado dele. Quando chegaram à escola, começaram a brincar em uma sala vazia, fingindo como seria se estivessem só os dois na aula. Mas Eiji estava bem distraído, pedindo tudo emprestado, desde lápis até dinheiro. A protagonista, por sua vez, mostrou que também podia ser esquecida e disse que havia esquecido até o livro. Ele então pediu que ela montasse as mesas, mas fazer isso diante de todo mundo a deixaria muito envergonhada. Só de imaginar que Eiji poderia vê-la naquela situação, ela já ficava vermelha. Começou a pensar em como seria se fossem descobertos no meio de uma apresentação, porque já era constrangedor quando ninguém estava vendo. Imagine com um monte de gente assistindo. Ela comentou que talvez fosse melhor fazer tudo em segredo, mas, nesse exato momento, um grupo passou por perto, o que a deixou ainda mais desconfortável, como se tivesse dito algo estranho. Alguns dias depois, chegou o dia da peça. Rin se certificou de que Eiji soubesse todas as falas, já que poderia ficar nervoso por ser sua estreia. Para alívio de todos, ele estava tranquilo. Mesmo assim, sentia uma ponta de tristeza, pois aquela seria sua última atividade no clube de teatro. Ele tinha algo importante para dizer depois da apresentação e pediu que Rin se encontrasse com ele. A peça seguiu normalmente, e Rin teve que fingir que dava um beijo nele. Mas, na hora da cena, as luzes se apagaram para sugerir o momento. A protagonista, no entanto, se atrapalhou e acabou realmente beijando na boca. Aquilo deixou Rin tão nervosa que, logo depois, ficou o resto do dia com o capuz na cabeça, tentando deixar claro que tinha sido um acidente. Ele não voltou a falar no assunto e começou a se preparar para o que vinha a seguir. Rin percebeu o que ele estava fazendo e resolveu acompanhá-lo. Eles recriaram o momento do beijo, refazendo os diálogos. Depois disso, ela aproveitou para perguntar o que ele queria dizer antes. A protagonista, então, finalmente confessou que gostava dele. Num piscar de olhos, o dia da formatura chegou. O presidente, Guto, e Eiji sabiam que talvez não se vissem mais, mas os dois não quiseram deixar aquele momento ser triste. Começaram uma disputa de caretas para ver quem ria primeiro. Guto avisou que, daquela vez, não ia ser o juiz da brincadeira, então eles próprios teriam que decidir quem perdeu. Porém, ao verem o presidente chorando no meio da cerimônia, se arrependeram das palhaçadas e passaram a levar o momento com mais seriedade, entendendo que estavam prestes a deixar para trás. No fim da formatura, o clube de teatro organizou uma pequena festa de despedida. Eiji não foi lá só por isso, ele queria ver a protagonista na escola uma última vez. Ficou nervoso com o que Akemate havia feito com a garota, então Rin saiu para dizer que talvez fosse melhor ela não tentar ser popular na universidade. Mas Eiji não tinha intenção nenhuma de flertar por lá. Para ele, Rin sempre seria a número 1.
Mesmo assim, a protagonista se sentia triste por não poder vê-lo mais na escola. Em vez de dizer algo, ele começou a fazer caretas para animá-la, o que, surpreendentemente, funcionou. Ela acabou rindo e ficando mais animada, cheia de vontade de continuar fazendo muitas coisas com ele, mesmo fora da escola. Depois da declaração, Rin e Eiji se tornaram um casal. Foram contar para a mãe de Eli. Rin estava tão nervosa que ficou falando sem parar sobre o quanto gostava dele. A mãe dele achou aquilo adorável e brincou, dizendo que finalmente seu filho estava saindo do ninho. Mas a protagonista a surpreendeu ao dizer que poderia se mudar para o ninho dele, assim não precisaria deixá-lo. Aquilo deixou os dois felizes, especialmente a mãe. Rin, por sua vez, estava disposta a fazer ainda mais, já que vinha se preparando há muito tempo para realizar o desejo de Eiji. Só que acabou dizendo isso em voz alta, o que fez a mãe dele lançar um olhar nada amigável, por achar que ele estava forçando Rin a fazer aquilo. Depois de um tempo, a senhora acabou aceitando o convite, já que tinha bastante carinho por ele. Então, os dois seguiram até o quarto dele para ver como Eiji organizava suas coisas da escola. No meio disso, Rin acabou percebendo que Eiji havia desenhado a data em que saíram juntos, algo que ela achou muito especial, mesmo que ele tenha ficado morrendo de vergonha. E como se isso já não fosse suficiente para deixá-lo constrangido, ela ainda mandou consertar o uniforme. Enquanto tudo isso acontecia, a mãe de El preparava algo para eles beberem, escutando o barulho que vinha do quarto. Ela pensou se seria uma boa ideia entrar lá, mas no fim desistiu, achando melhor não se meter. Afinal, com tanto barulho, quem sabe o que mais eles estariam fazendo? Rin queria começar a fazer coisas mais maduras, como dar um abraço, por exemplo. No dia seguinte, Rin e Eiji saíram para o encontro usando os uniformes, como Rin havia sugerido. Mesmo tendo ficado apenas alguns dias afastado da escola, Eiji já se considerava mais maduro, dizendo frases como, essas roupas me fazem sentir mais jovem. Ele também estava com saudade de andar pelos arredores da universidade. No meio do passeio, acabou se encantando por um bichinho de pelúcia que encontrou no shopping. Apesar de querer parecer maduro, quase não resistiu a levá-lo. Rin percebeu isso e cuidou do assunto, lembrando do que ele havia feito por ela antes. Felizes, começaram a voltar para casa, mas no caminho encontraram Ayaka, que estava tremendo de frio. Eiji, então, tirou suas luvas e deu a ela, para que não sentisse tanto. Ele ficou bem contente em vê-la, e Rin notou como Eiji tratava todo mundo com carinho. Isso a deixou feliz, pois via nele uma pessoa boa, mesmo que um pouco esquisita. O problema era que a irmã mais nova dele agora também parecia gostar bastante dele, e Rin não queria dar as luvas que ele tinha emprestado. Quando a noite chegou, ela começou a pensar que tipo de roupa seria adequada para usar na universidade. Afinal, precisava escolher alguma coisa, e ele vivia aparecendo com camisetas esquisitas como sempre fazia. Eles marcaram de se encontrar no shopping no fim de semana, e Rin chegou bem cedo, pois estava ansiosa demais para dormir. Ficou pensando no que poderia fazer até a chegada de Eiji. Curiosamente, ele também apareceu antes da hora, pois tinha sentido o mesmo que ela. Depois desse encontro inesperado e feliz, quando entraram, ela teve dificuldade para atrair a atenção de um gato, enquanto a protagonista logo ficou cercada por vários. Isso deixou Rin um pouco com ciúmes, então decidiu dividir seu presente com ela, pulando em cima de Rin junto com os gatos, que agora tinham duas pessoas para brincar. Quando saíram, já era tarde, então Eiji se ofereceu para levá-la até em casa, mas Rin não queria parecer frágil, então pediu apenas para ser acompanhada até a rodoviária. Quando chegaram lá, Eiji não se aguentou e a abraçou, dizendo que ficaria com saudade, já que não se viriam por toda a semana. Rin sentiu o mesmo, então, agindo como uma menina manhosa, fez Eiji prometer que pensaria nela todos os dias. Mesmo que ele dissesse antes que não queria que ela fizesse essas coisas, agora tudo parecia estar indo bem. No entanto, no primeiro dia na universidade, Eiji enfrentou uma situação inesperada. Recebeu convites de garotas para sair. Ele contou isso para Rin, dizendo que recusou todas. Aquilo nunca tinha acontecido com ele antes, provavelmente por causa das roupas, que o deixaram muito mais atraente. Isso fez Rin se preocupar, com medo de que ele fosse roubado. Ele compartilhou o que estava acontecendo com seu amigo e sua irmã mais nova, e os dois brincaram com ele, dizendo que até eles gostavam de Eiji. Isso só aumentou a preocupação da protagonista. Mais tarde, os dois fizeram uma videochamada. Eiji perguntou se havia alguém interessante no clube, e, de fato, havia uma garota. Mas Rin estava mais curiosa para saber como ele tinha se saído na universidade. Eiji respondeu que não havia clube de teatro, então seu dia tinha sido tranquilo. Só que essa paz não durou muito, já que Eiji começou a falar com confiança, como se estivesse ficando maduro. Rin começou a suspeitar que ele estava mesmo ficando popular. Para tentar se acalmar, Eiji perguntou se ela estaria livre no dia seguinte, mas Rin tinha compromisso com o clube de teatro. Então ele a convidou para ir à universidade, dizendo que poderia parecer uma visita guiada, e ela poderia assistir algumas aulas com ele. Isso deixou Rin animada, pois queria entender o quanto ele era popular por lá.
No dia seguinte, conseguiram entrar na sala de aula dele. Lá, viram vários tipos de pessoas, como uma garota esportista e outras que eram muito bonitas. E então Rin e Eiji passaram a aula trocando bilhetinhos pelo tablet, o que foi bem divertido para ela. Ela agradeceu por ele estar ali, ao seu lado, e Eiji desejou que ela dissesse aquilo em voz alta. Porém, não conseguiu, pois uma das garotas bonitas que Rin tinha observado veio até eles para almoçar. Era alguém de quem ela já havia falado antes. Curiosamente, essa garota fazia parte do clube de teatro, mas não estava interessada em flertar com Eiji. Por isso, ficaram surpresos quando Rin disse que queria almoçar com eles, só para ver o quanto Eiji era popular. No fim das contas, ninguém ali o achou especialmente atraente, pelo contrário. Então, Eiji foi até o ex-presidente do clube, conhecido por causar confusão, e ouviu dele que era, provavelmente, o garoto menos popular da universidade. Isso acabou deixando a protagonista bem desanimada, mas Rin conseguiu reacender um pouco da esperança dela, já que agora ela tinha certeza de que ele não era tão popular assim. Isso ajudou a deixar o clima um pouco mais leve. Logo depois, eles foram ao clube de teatro, e durante um ensaio para definir qual das garotas ficaria com um dos papéis, ela começou a se exibir para Guto, falando sobre o quanto sua namorada era talentosa e que estava chamando a atenção do Inpai. E tudo isso só porque ela estava ali por causa dele. Guto ficou irritado com esse comportamento, já que, na verdade, ele achava que o rapaz não merecia nada disso. Para ele, Rin era diferente. Ela se esforçava de verdade, dava o máximo em tudo que fazia. Por isso, sempre deixava uma boa impressão. Com o tempo, ela acabaria se destacando ainda mais, e ele pensava que talvez Eiji nem fosse capaz de acompanhá-la. Isso acabou mexendo com os sentimentos de Guto, que ficou com ciúmes. Por isso, ele acabou interrompendo a apresentação quando tocaram na mão da namorada dele. Depois do ensaio, Rin se despediu do pessoal do clube e perguntou a Ai por que ele tinha interrompido daquele jeito. Ele respondeu que fez isso por causa do que estava sentindo, estava com ciúmes por ela estar se destacando tanto. Rin entendeu, até porque sentiu mesmo. Mesmo dizendo que ela não era famosa, não dava para ter tanta certeza assim, então era natural que os dois ficassem um pouco inseguros. O protagonista tentou aliviar a tensão fazendo uma brincadeira sobre casamento, dizendo que tudo se resolveria se eles se casassem. Mas, pelo jeito que falou, parecia estar levando a ideia mais a sério do que deveria. Nos dias seguintes, Rin começou a cometer alguns erros nos ensaios, tropeçando nas falas, o que não era comum para ela. Por isso, resolveu tirar um tempo e passou a descansar com Megu, com quem começou a agir de um jeito mais infantil às vezes. Era algo estranho até para ela, que não gostaria que ninguém a visse assim, mas, ao mesmo tempo, isso a deixava mais tranquila. Como se sentia bem ao lado de Megu, resolveu convidá-la para sair por alguns dias. Megu até perguntou se ela tinha certeza disso, já que era um dia em que ela não estaria com seu namorado. Mesmo assim, como já fazia um bom tempo que as duas não saíam, parecia o momento ideal. Foi então que uma colega do clube de teatro apareceu pedindo um favor para Rin. Queria que ela ajudasse a ler algumas falas. Depois que terminaram, Rin elogiou a atuação dela. Porém, a garota não ficou feliz com o comentário. Ela sentia que, ultimamente, não estava atuando tão bem quanto queria. Não era que estivesse pior, mas desde que viu o protagonista atuar, passou a exigir mais de si mesma. Ela então perguntou se Rin tinha algum segredo. Rin pensou um pouco e respondeu que, na verdade, não tinha nenhum segredo. Só que agora ela agia pensando em outra pessoa, mais precisamente, na pessoa que amava. Isso surpreendeu a colega, que disse não ter ninguém assim, com exceção do próprio protagonista, por quem ficou encantada depois que viu sua atuação. Ela disse isso de um jeito que dava a entender que estava apaixonada por ele, mas não era bem isso. Na verdade, ela admirava a performance dele, e só depois de esclarecer o mal-entendido é que Rin voltou para casa, onde estava o protagonista. Ele contou que a família dela estava viajando e que ela ficaria sozinha em casa por um tempo. Eiji não fazia ideia de que Rin morava sozinha, e começou a brincar, dizendo que ela devia gostar de ter a casa só para ela. Mas, quando Rin o convidou para passar um tempo lá, o rosto dele mudou completamente. Era a primeira vez que ele ia até a casa dela. Quando o fim de semana chegou, ele foi até lá, e depois de ela mostrar a casa toda, os dois começaram a cozinhar junto. Na verdade, foi o protagonista quem começou a preparar tudo, aproveitando para provocar Rin durante o processo. Quando ela tentou experimentar um pouco da comida com a mão, ele a chamou de atrevida, brincando com a situação. Ela ficou surpresa com o modo como ele estava cozinhando e ficou curiosa para saber como seria o gosto da comida feita por ele, mas isso ficou para outro dia. Naquele momento, fizeram hambúrgueres, e depois de comerem, Rin contou a Eiji sobre um festival que estava acontecendo perto da casa dela. Ela queria muito ir e até tentou convencê-lo dizendo que ele poderia vê-la usando um yukata. Como já estava tarde, ele se apressou e a levou para o quarto dela, apenas para ver os fogos de artifício. Mesmo assim,
o protagonista ficou envergonhado. Estava entrando no quarto da namorada e isso o deixava nervoso. Era compreensível, já que ele estava começando a agir de forma bem carinhosa. Foi quando Megu mandou uma mensagem avisando que havia trazido algumas coisas para ele. Ele pensou em ignorar, pois queria aproveitar o momento com Rin, mas também não queria deixar sua amiga sozinha por causa dele. Então Rin concordou em ir até a porta. Antes disso, porém, o protagonista alcançou o objetivo daquela noite, dar um beijo nela. Não foi durante os fogos de artifício, como tinha planejado, mas foi especial mesmo assim, principalmente porque ele não estava esperando, e o gesto pegou completamente de surpresa. Dias depois, vimos que ele começou a trabalhar durante as férias. Seus amigos o ligaram enquanto ele estava em seu trabalho com música. A vantagem era que ele podia fazer pausas quando alguém cantava, então o convidaram para sair um pouco, aproveitar e contar como andavam as coisas. Ele estava com vontade de falar sobre um acampamento gigantesco que prometia ser a experiência mais emocionante que teria até aquele momento, mas, depois de ter beijado Rin, achava difícil superar aquilo. Ele não se gabou disso, mas o silêncio dele foi suficiente para que os amigos entendessem o que havia acontecido, o que só aumentou o ciúme deles. Rin não podia acompanhá-los, pois estava juntando dinheiro para comprar um presente de aniversário para o protagonista. Por isso, não podia perder mais tempo depois do trabalho. Ela foi até o apartamento dele para passarem o resto do dia juntos. Enquanto ela se trocava, Rin ficou curiosa sobre as roupas da protagonista e resolveu experimentá-las. Para seu azar, Eiji apareceu bem na hora e a pegou no flagra. Ele havia ido fazer sua lição de casa de verão, mas não estava conseguindo terminar. Naquele momento, desejou com força que Rin fosse da mesma turma que ele, assim ela poderia ajudá-lo a agradar os professores. Fingiu que ela era da sua classe, mas isso não adiantou em nada para terminar a tarefa mais rápido. Então, subiu na mesa e mudou de assunto para não pensar mais nisso, já que também queria saber como estavam as coisas na escola e se já tinham planejado algo para o festival que estava chegando. Rin disse que sim, e mostrou o caderno do clube de teatro com todas as suas anotações. O que ela não lembrava era que ali também estavam os registros sobre suas outras personalidades, já que ela escrevia frases e ações que poderia usar com cada uma delas. Isso fez o protagonista perceber o quanto Rin se esforçava para manter tudo sob controle. No dia seguinte, ele saiu para comprar um presente para Rin, mas ainda não tinha certeza. Ele sabia que precisava escolher algo que combinasse com ela. Por sorte, ela tinha visto o caderno dele, o que a ajudou a imaginar do que Tim gostava, fosse dos coelhinhos ou da personalidade mimada. Decidiu por um copo com desenho de coelhinhos para ambos. Ainda assim, aquele presente não era voltado para nenhuma personalidade específica, nem mesmo para sua favorita. A ideia era dar algo que representasse o anel no reality. Na manhã seguinte, Rin apareceu na escola do jeito de sempre. Apesar disso, o clima estava mais leve desde que ela voltou das férias, e ninguém comentou diretamente sobre isso, exceto por uma pequena encenação, onde ela fingiu não perceber o que todos estavam notando. Pediram então para Koji que lhe darem sua opinião, já que podiam ter uma visão mais clara da situação, e até ela mesma percebeu que estava mais bonita depois das férias. Mesmo assim, admitir isso em voz alta era algo que a deixava desconfortável. Acabou ficando nervosa e, para disfarçar, perguntou logo o que teria feito para chegar naquele nível de transformação. Mesmo assim, Rin achava que Koraya era jovem demais para entender como ela realmente se sentia. Por isso, manteve o assunto em segredo e comentou apenas com Megu, que já sabia de todo o contexto. Depois, todos foram se trocar. A protagonista vestiu sua fantasia de pirata, embora a roupa fosse pesada demais. Além disso, ela teria que interpretar um homem, algo comum no clube de teatro, mas que parecia estranho para Megu. Por mais que tentasse esconder, ela ficou abalada ao ver que iria ainda com aparência de menino, especialmente por ele ser tão delicado, o que fazia com que abraços e cuidado em excesso fossem inevitáveis. Ele inclusive não queria que ela participasse da corrida de fantasias. Kiri tomou uma atitude e afirmou que, se fosse por ela, ele não se importaria em correr até desmaiar. Isso só aumentou a empolgação de Megu, talvez até demais, porque o impacto foi tão forte que ela preferiu manter certa distância, com medo de não conseguir se controlar. A corrida começou equilibrada, mas quando Rin precisou se destacar, acabou tropeçando por causa dos sapatos gigantes que usava. Então ela os tirou e correu com toda a sua força, provando o quanto era incrível como senpai. Já Kiri, quando chegou sua vez, ficou refletindo sobre o que todos diziam a seu respeito. O clube de teatro era visto como algo frágil, e o enredo exigia que ele demonstrasse o valor que havia ali. Por isso, teve a ideia de simular um ataque cardíaco, o que chamou bastante atenção. Ainda assim, o representante ficou dividido, porque vencer a corrida já teria sido suficiente. Logo chegou o aniversário dela. Eiji entregou o presente como havia planejado. Inesperadamente, a escolha pessoal que ele fez foi muito bem recebida. Rin aproveitou o momento e pediu algo fofo também, pois achava que gostaria bastante. Mas, naquela altura, estava pensando demais nas diferentes personalidades. Foi assim que decidiu recusar Mima, a tsundere, a série e todas as outras versões de si mesma, porque entendeu que seu coração pertencia a outra garota anel. Rin não
esperava por aquela reação, e menos ainda que aquilo a afetasse tanto. Do nada, as lágrimas começaram a cair por conta de um drama que, no fundo, era sobre ela mesma. No outro dia, Eiji tinha um encontro com Rin e ligou cedo para avisar que os ingressos para o filme que planejavam ver tinham se esgotado. Só que quem atendeu foi Ayaka, embora ele não tenha notado, pensando que fosse Rin no modo mimado. Por isso, perguntou se ela queria ver outro filme. Ayaka tinha uma sugestão na lista, um filme meio infantil com Barbies que atiravam raios laser pelos olhos. Era o tipo de coisa que ela adorava, então ficou animada. Ainda assim, quis mais opções. Ayaka respondeu com alguns sons de decepção, o que deixou Eiji confuso, já que Rin nunca fazia aquilo. Logo, Ayaka explicou que era ela e não sua irmã, e pediu desculpas pela confusão. Mesmo assim, foi uma ótima oportunidade, porque Rin ainda dormia. Eiji aproveitou para perguntar como ela estava dormindo, e Ayaka respondeu com todos os detalhes. Depois, ele quis saber se elas queriam sair, e acabou confessando que iriam ao cinema, mas não para ver o filme das Barbies. Agora que Ayaka tinha se envolvido na conversa, a ideia de assistir a esse filme com ela já não parecia tão ruim. Afinal, assim a situação não ficaria tão constrangedora com Rin depois. Eles se reencontraram, mas dessa vez Rin não ficou tão feliz. Isso porque, no aniversário do anel, ela havia rejeitado todas as suas outras personalidades, e como essas partes também faziam parte dela, sentiu como se também tivesse sido rejeitada. Eiji tentou animá-la dizendo que tinha tirado carteira de motorista, mas mesmo aceitando sair para passear, o olhar dela continuava duro. A sorte é que isso mudou quando entraram no carro, porque ali ela percebeu que a melhor forma de se vingar não era com cara feia, e sim fazendo o que sempre fazia, provocando-o com sua lança imaginária. Dessa vez, porém, havia um detalhe importante, ele que ia dirigir. Por isso, pediu que ela não o atrapalhasse, já que era perigoso. Só que Rin parecia não entender esse risco. Durante a viagem, ele começou a sentir tonturas. Estava tão mal que parecia estar à beira de um colapso, e nem conseguia mais identificar se a voz fofa que ouvia era da personalidade mimada pedindo atenção, ou da verdadeira Rin, que parecia estar no limite. Talvez por isso ela também estivesse falando com tanta suavidade. Assim que chegaram ao shopping, tudo voltou ao normal. Rin trouxe de volta seu lado provocador e deixou Eiji desconcertado ao pedir que ele escolhesse roupas para ela. Ele ficou animado, já que sempre teve vontade de vê-la vestida de freira. Mas, quando ela apontou que ele era um porco por pensar nisso em um cosplay, ele ficou sem graça. Depois de comprar as roupas, eles foram até a área do sofá da loja testar o conforto. Para a surpresa de Eiji, a tsundere não estava tão tsundere assim ao admitir o quanto os sofás eram macios. Isso dificultou ainda mais para ele manter a compostura, pois era a primeira vez que via esse lado dela. Mesmo assim, Rin logo parou, já que o sofá era tão caro que qualquer dano poderia deixá-los endividados por uma vida inteira. Antes de voltarem, decidiram caminhar pela praia. A tsundere avisou que ela não podia se molhar, pois seria perigoso. Ao ouvir isso, Eiji começou a brincar, ameaçando jogá-la na água. Mas, por causa de alguns engraçadinhos por perto, a brincadeira acabou sendo levada a sério. Rin se agarrou com força nele, dizendo que se ele pegasse um resfriado, ela o arrastaria junto para a doença. No fundo, o que mais o preocupava era a pulseira que tinha dado a ela, já que se esqueceu de tirá-la antes de ir. Apesar do sol forte, ele disse que não havia problema. Tinha pensado bem sobre a conversa que tiveram sobre personalidades, e chegou à conclusão de que aquilo tudo era tolice. No fim das contas, ele gostava de todas as versões dela do mesmo jeito. Então Rin a envolveu em um abraço tão apertado como nunca havia feito antes, ignorando completamente o fato de ela estar encharcada e gelada. Depois, os dois ficaram um tempo se aquecendo, antes de pensar em sair. A mimada tentou convencer que saíssem logo, e que fossem o mais rápido possível, já que estavam de carro e isso seria uma vantagem. Mas não foi uma boa ideia, pois o frio logo se tornaria insuportável. Além disso, não era bem isso que o prota queria de verdade, então decidiram esperar mais um pouco, aproveitando o calor do momento. Ela queria aproveitar aquele tempo ao lado de Eiji, então ele lhe ofereceu uma xícara de chá quente, e os dois começaram a conversar sobre o que poderiam fazer no próximo encontro. Rin tinha umas ideias bem fora do comum. Ela pensava em marcar um encontro com cada uma das suas versões diferentes, mas, depois de pensar melhor, percebeu que seria muito caro se tivesse que repetir encontros com todas as suas personalidades. Além disso, interpretar tantos papéis seria cansativo. Eiji percebeu que ela estava começando a ficar sonolenta e a autorizou a dormir encostada em seu ombro, mas a protagonista recusou, achando que poderia ficar doente se cochilava ali. Então ele lhe entregou sua jaqueta e comentou que ela deveria começar a agir como em uma série, porque estava mesmo tremendo de frio. Isso a deixou mais tranquila, mesmo que a piada tenha sido péssima. No dia seguinte, ela resolveu ajudar Ayaka, já que estavam com o carro à disposição. Apesar do trajeto ser curto, só alguns quarteirões, ela aproveitou para colocar uma música do seu anime favorito. Começaram a cantar no caminho. Rin, no entanto, parecia envergonhada, o que surpreendeu bastante já que em casa ela vivia cantando. Mas Rin
explicou que não queria mostrar suas falhas na frente dela e alertou Yaka sobre como era perigoso cantar sem se segurar quando tinha alguém assistindo. Infelizmente, Yaka não levou isso em conta e acabou saindo do carro. Então ele pediu para Rin mostrar como ela costumava cantar em dias normais. Com isso, eles acabaram indo parar em um karaokê para treinar, mesmo que fosse só uma brincadeira. Depois, ele a deixou na escola e seguiu para a universidade. Lá, seu amigo Guto o chamou para participar de um curta, já que já tinha tudo pronto: personagens, equipe, diretor, que era ele mesmo. Só que ainda faltava um detalhe importante: o roteiro. Ele não fazia ideia do que escrever, já que se tratava de uma história de amor, e não queria pedir ajuda a ninguém porque isso mexeria com seu orgulho de escritor. Ela entendeu isso perfeitamente e decidiu ajudá-lo, compartilhando algumas das suas experiências como a única da sala que tinha um relacionamento. Infelizmente, mesmo tendo uma namorada, ele ainda não tinha ideias muito boas sobre o romance, então sugeriu que perguntassem diretamente para Rin. No entanto, seu instinto travou, e ele não conseguiu falar com ela, mesmo que ela fosse do mesmo clube de teatro. Assim, no dia seguinte, todos os envolvidos no curta foram até a escola para gravar. Como as histórias de amor da protagonista inspiraram o roteiro, ela e ele tiveram que recriar algumas cenas românticas que já haviam vivido. Só que Eiji começou a inventar coisas, como uma história onde ela teria ganhado na loteria e gastado tudo em uma loucura, algo que obviamente nunca aconteceu. Vendo isso, Rin também entrou na brincadeira e sugeriu uma cena em que ele a salvava de um acidente no palco. Ele topou e tentou parecer heróico, mas não foi nada convincente. Depois disso, voltaram às cenas verdadeiras, incluindo uma em que Eiji dava dicas para Rin atuar melhor, mas sua caligrafia estava tão ruim que ela ficou confusa e ele se atrapalhou todo, já que nada daquilo estava no roteiro. Acabou preso na cena, enquanto Rin seguiu gravando com os outros personagens do curta. No fim, ela deixou um pequeno bilhete para ele. Não era para ajudá-lo a lembrar das falas, como normalmente se faria, mas apenas para animá-lo. Isso deixou muito envergonhado, pois achou bem brega. Pelo menos Rin conseguiu gravar todas as cenas sem erro. Depois que tudo acabou, Eiji ficou super constrangido, ainda mais porque Mego e Kiri começaram a achar que havia um clima entre eles. Mas Kiri acabou se dando bem com ele, já que os dois tinham em comum essa admiração pela protagonista. Mesmo assim, Eiji ficou um pouco incomodado ao ver a diferença de qualidade entre sua atuação e a dela. Kiri confirmou que Rin estava se saindo muito bem. Com isso, eles deixaram de vê-los como um casal estranho, o que não ajudou muito, já que já tinham dito isso na cara dela. Porém, como o curta acabou indo parar na internet e viralizou por causa do talento da protagonista, ela e os outros correram até a casa de Rin para contar que ela agora era famosa. Uma agência de talentos queria conversar com ela. Era só dar um passo para se tornar uma grande estrela, e todos ficaram empolgados com isso. Mas o protagonista parecia um pouco distante. O único que percebeu isso foi o presidente do clube, pois ele e Guto estavam confusos com a situação. O presidente comentou que Rin ainda não tinha certeza se aceitaria ou não a proposta, já que seu plano era entrar na universidade com Eiji, e não começar a carreira de atriz tão nova. Por outro lado, ela também sabia que aquela era uma chance única. Eiji se viu preso nesse dilema. Quando voltou a conversar com os amigos, Guto disse a ele que precisava tomar uma atitude e não atrapalhar a decisão dela. Eiji já tinha percebido isso, mas era difícil de aceitar, então ficou um pouco abatido. Mesmo assim, como sabia que não queria ser um obstáculo na vida de Rin, mandou uma mensagem pedindo para encontrá-la o mais rápido possível. Antes de vê-la, passou pela escola, lembrando de todos os momentos especiais que viveu ali, já que tudo estava prestes a mudar, e talvez ele acabasse ficando para trás. Naquele instante, tudo o que ele queria era voltar ao momento em que se aproximaram pela primeira vez, quando tudo parecia fazer sentido. Começou a chorar bastante, mesmo tentando se controlar. Decidiu procurá-la no clube de teatro. Teve a sorte de vê-la sozinha, falando consigo mesma. Lembrou-se de tudo que viveram antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. Rin então se agarrou ao braço dele e confessou que não queria se afastar. Eiji respondeu com uma promessa, que a alcançaria. Disse que, por ser tão jovem ainda, ela não precisava desistir de nada. Ele trabalharia nos bastidores da mesma indústria, como sempre fez, para que ela não tivesse que se preocupar com ele. Assim, ela poderia continuar dando o máximo de si para chegar ao topo do teatro. Mais cedo ou mais tarde, ele estaria novamente ao lado dela. E saber disso deixou Rin muito feliz. Eles se sentaram juntos na varanda, e antes de se apresentar, ele decidiu conceder a ela um desejo, mas os pedidos que ele fez não passavam de brincadeiras, coisas simples, como a mãe lhe dando um beijo ou a menina mimada oferecendo colo para descansar. Eram coisas que Rin realmente queria fazer naquele momento, mesmo parecendo bobas. Então, o sonho de Yi acabou ficando em pausa por um instante, enquanto o verdadeiro Rin selava uma promessa com um beijo, prometendo que, um dia, eles se reencontraram no palco. Muitos anos se passaram, e ela cresceu muito na carreira teatral, conseguindo chegar aos estúdios de televisão em um tempo surpreendentemente curto. Ela tinha um objetivo claro e estava determinada a alcançá-lo. Quando Rin soube da notícia, foi correndo parabenizá-lo, já que ela também começaria a gravar naquele mesmo estúdio quase todos os dias. Isso significava que eles se viriam com frequência.
Assim como haviam prometido, agora estavam finalmente no mesmo lugar. Aproveitando o momento, Eiji a pediu em casamento. Ela ficou radiante com o pedido e aceitou na hora, sem hesitar. Eiji ficou nervoso, especialmente porque mal tinham passado 2 minutos e ela já estava com tudo planejado. Por causa disso, o casamento também aconteceu em tempo recorde. Todos os amigos foram até eles para dar os parabéns, orgulhosos por verem que os dois haviam conquistado seus sonhos junto. Enquanto isso, uma pétala de cerejeira passou voando ao lado deles. No mesmo instante, os dois pensaram que aquilo não marcava um final, mas sim o começo de uma nova história. E o mais curioso foi que disseram isso exatamente ao mesmo tempo, o que fez todos rirem e perceberem o quanto os dois estavam em sintonia.